Então, vamos lá. Organização do espaço de problema. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai ver sobre perfil e personas de usuário. O perfil do usuário, ele responde a vários questionamentos, como quem é a pessoa que vai utilizar, qual é o tipo de usuário que vai utilizar o meu sistema. Existem alguns resultados da atividade de análise, né? Em que o design adquire o entendimento de quem é o usuário, do que ele precisa fazer, de quais maneiras e por quê. Então, uma coisa que é interessante é você conhecer quem é o seu usuário, para que tipo de pessoa está desenvolvendo aquele sistema. Então, existe também essa questão de você como organizar e registrar esse aprendizado design. Há algumas representações de modelos, como o perfil do usuário, as personas, o cenário e o modelo de tarefas. Então, no perfil do usuário, eu tenho aqui uma descrição detalhada das características dos usuários, sua relação com a tecnologia, seu conhecimento sobre o domínio e tarefas. Então, o que é que acontece aqui? O usuário ele tem um domínio sobre alguma coisa, sobre como é que faz aquela atividade. Ele usa muito ou pouco a tecnologia. A que ponto eu posso desenvolver um sistema que ele tenha mais tarefas do que o usual? Ele vai conseguir usar? E aí você pode também agrupar os usuários, né, que possuem características semelhantes. Por exemplo, por idade, se é criança, jovem, adulto, terceira idade. Se eu estou desenvolvendo para uma criança, de que forma fica mais fácil para ele utilizar? Quais são as preferências da criança para utilizar esse sistema? Se for para uma terceira idade, as letras precisam estar maiores, eu posso ter a questão de aumentar e baixar a luminosidade para deixar mais confortável. Deve ter menos passos do que o normal para ele conseguir usar tranquilamente. E no segundo ponto, entra aqui a experiência. Eu tenho aqui leigo, novato, especialista, considerando que o leigo é aquela pessoa que nunca usou o sistema. Ele não sabe utilizar, chegou ali agora. Mas depois ele passa a ser especialista. Ele já, com 2 semanas, talvez, ele já consiga usar aquela aplicação com mais tranquilidade. Então, existe essa transição também. Ele não é leigo a vida toda. As atitudes, né? Se ele gosta ou não de tecnologia. E as principais tarefas. O que o usuário vai fazer com a aplicação? Ele vai utilizar para comprar, ele vai utilizar a aplicação para vender alguma coisa, ou ele vai usar para algum entretenimento, para música, para jogo, para qual é a função dele no uso dessa aplicação. Então, para o perfil, é interessante eu conhecer isso aqui do meu usuário. Então, a categorização de usuários em determinados perfis destaca algumas características e abstrai outras. Então, no meio da sua experiência, no meio da sua pesquisa, você consegue verificar algumas coisas que se tornam muito mais importantes, né, para o desenvolvimento, e outras que passam a ser não tão importantes quando você começa a fazer esses questionamentos. Aqui na tabela, né, eu tenho aqui o exemplo de perfis de usuários. Eu tenho o coordenador A e o coordenador B. O percentual do A representou 47%, o coordenador B 43%. 7 pessoas estavam nesse perfil aqui. E 8 professores, né, estavam com esse perfil aqui. A faixa etária do coordenador A está entre 30 e 40. Então, essas pessoas, elas têm entre 30 e 40 e o outro tem entre 40 e 50. Quanto tempo como professor? O coordenador A está entre 5 e 10 anos e o outro perfil está entre 10 e 15 anos, são mais velhos. Frequência de uso de tecnologia. O grupo do coordenador A, eles usam muitas vezes. O do coordenador B também usam muitas vezes. Experiência com tecnologia.
o do coordenador Alison, que usam muito, né? Faz tudo sem ajuda, tá aqui, ó, a explicação. E um precisa de muita ajuda. Já o coordenador B, ele diz assim, que faz tudo, mas em algum momento ele pode precisar de ajuda. Atitude perante tecnologia. A maioria deles responderam que gostam, já no outro perfil gostam, mas tem alguma coisa que não gosta tanto. E o estilo de aprendizado. Aprende fazendo, busca na web. O perfil dele é esse daqui. Ele prefere tentar, certo? Ou procurar na internet como é que usa aquilo. Procurar um vídeo no YouTube, né? Procurar alguma coisa que ajude ele a aprender aquela tarefa. Já o outro grupo, eles preferem ler o manual ou perguntar a alguém que o ensine. Então, veja as características são diferentes. Eu até vou perguntar a vocês, quando foi que vocês acessaram o manual do celular quando você comprou seu celular a primeira vez? Eu até já fiz essa pergunta, eu acho que na minha aula presencial. Mas hoje, quando foi que você recorreu ao manual quando você comprou seu celular? Brenner colocou aqui nunca, Letícia nunca, Yuri nunca, Caio nunca. Ou seja, qual é o perfil de vocês? É o perfil que se assemelha lá com o coordenador A. Ou seja, ele não gosta de ter um tutorial ou um manual. Ele é aquele tipo que prefere olhar, né, o aplicativo e começar a fazer, testando até dar certo. Ou talvez buscar ajuda na internet, que é uma das formas que existem de você conseguir realizar uma determinada tarefa. Então, você tem que saber quem é a pessoa que você está desenvolvendo, para quem é. Algumas aplicações mais utilizadas, esse coordenador A, ele prefere usar o e-mail, um leitor RSS, um editor de texto, um editor de slides, ferramentas de busca. E o outro preferiu só e-mail, editor de texto, slides e ferramenta de busca. Então, veja que até a extensão do outro, né, é maior. Ele busca leitor RSS, é aquelas notícias, né, que tem na web. E aí eu tenho um outro tipo que a gente chama de persona. Persona vem de personificação. Então, uma persona é um personagem fictício, modelo hipotético de um grupo de usuários reais criado para descrever um usuário típico. Então, a persona nada mais é do que uma coisa imaginária, certo? Eu posso dizer que a persona Maria, ela é professora da Leon Sampaio, do sexo feminino, da área de tecnologia. Todas as pessoas que têm essas mesmas características que eu defini, eu chamo de persona Maria. Todas as mulheres que se enquadram nesse perfil, eu caracterizo ela como Maria. Então, é um grupo de usuários que faz parte daquele padrão, que fazem exatamente aquelas mesmas coisas. Aqui tem um exemplo. Marta Batista, professora, cada turma é uma turma. Marta Batista, professora da Universidade Aprenda Mais, há 2 anos, embora lecione apenas 2 disciplinas diferentes, ela gosta de configurar um sistema de apoio às aulas, sob medida para cada aluno, pois sente que isso contribui para a qualidade do curso. No caso da Marta, todas as pessoas que fazem as mesmas ações que ela, eu considero a persona Marta. Eu chamo ela de persona. Então, existem algumas características, né? Por exemplo, existe uma identidade, nome, sobrenome, idade e foto. Isso aí não influencia, é um nome, uma foto que representa aquele grupo, certo? Ele tem um status, né? Primário, secundário ou qualquer um outro stakeholder, qualquer pessoa envolvida. Os objetivos. Quais são os objetivos da pessoa? O que é que ela quer fazer com o sistema? Quais são as habilidades? Ela é especialista, né? Ela precisa de treinamento. O que é que ela faz? Quais são as principais competências dela? Tem também as tarefas. Quais as tarefas básicas ou críticas que ela realiza e qual é a frequência?
Tem os relacionamentos, né? Com que aquela pessoa se relaciona, os requisitos do que ela precisa e as expectativas. Como a pessoa acredita que o produto funciona, como ela organiza as informações do seu domínio ou trabalho. Então, aqui, naquele mesmo textinho lá que a gente leu, a gente tem aqui, ó, os objetivos pessoais, não perde tempo e trabalha da melhor maneira possível. Então, não perder tempo e trabalhar da melhor maneira possível é o principal objetivo da persona Marta. Todas as pessoas que têm o mesmo objetivo pessoal é Marta. Objetivos práticos. Utilizar um sistema adequado para cada disciplina e cada turma, divulgar material didático, acompanhar e participar de discussões de fórum e disciplinas, acompanhar a entrega dos trabalhos dos alunos, divulgar as correções dos alunos. Então, aqui eu tenho alguns objetivos práticos que outras pessoas fazem a mesma coisa e fazem parte desse grupo. Eu vou dar aqui um exemplo real. Por exemplo, eu sou professora, eu costumo disponibilizar meus slides a cada final de aula. Minha aula, geralmente, ela é discursiva. Então, eu dei características da minha aula. Qual é outro professor lá da nossa equipe que disponibiliza sempre o slide ao final do dia? Sei lá, o Wellington. Ele também usa a aula dele como uma discussão? Também. Então, assim, as características dele, se são iguais à minha, é a mesma personificação, é o mesmo tipo de usuário. Aí você vai dizer, vou pegar outro professor, Barreto. Barreto gosta de disponibilizar informação, disponibilizar slide no final do dia. Não, não é uma característica daquele tipo de professor, assim como vão ter outros que também não vão gostar de fazer isso. Então, existe uma diferenciação. Existem professores que preferem que o aluno use mais o livro, existem professores que usam o material de slide para complementar o do livro. Então, aí eu tenho duas coisas separadas, dois perfis separados com características distintas. Entenderam até aí? Pronto. Eu vou dar outro exemplo aqui de persona. Lá na sala de vocês, a gente tem grupos de usuários. Então, eu tenho um grupo de usuários que eles passam o final de semana jogando. Eu já tenho outro grupo que passa assistindo séries. Esse grupo que passa jogando, ele também usa aquela parte de compras. Eles gostam de comprar poderes, armas, não sei o que mais lá, tal, tal, tal. Aquele outro grupo lá das séries, eles têm muito uma questão de comprar muita coisa pela internet. Então, eu posso separar essas pessoas dentro da sala em dois grupos. Eu tenho aquele grupo que está focado no jogo e que passa muito tempo jogando e comprando poderes e armas. E aí eu tenho um outro grupo que está focado em assistir séries, mas ao mesmo tempo eles também são muito fissurados nas compras via web. Então, eu tenho dois perfis separados novamente, duas personas separadas novamente. Eu posso chamar o perfil lá do que joga de João e eu vou chamar o perfil lá do que assiste série de Maria. Então, existem muitas Marias e muitos João na mesma sala com personificação, com personagens diferentes e com costumes diferentes para um final de semana. Entenderam? Renata, no caso aí seria tipo dois perfis diferentes, né, distintos, e que esses Os perfis seriam, personagens, eu dei nome. que eu ia perguntar, é a mesma coisa de persona, né? Não. A Não? persona é quando eu dou um nome. Eu dou características dele. Eu dei um nome, é João e Maria. O perfil não tem nome. O Ah, perfil entendi. vai Então, levar em então persona consideração. é tipo, digamos, um padrão construído, aí você nomeia ele e depois disso ele se torna uma persona, é isso?
Mais ou menos isso? Na verdade, não é um padrão construído. É como se eu estivesse pesquisando na sala e eu sei que existem esses dois grupos e eu formalizei a partir desses dois grupos. Eu fiz uma engenharia reversa para vocês poderem entender. Mas é como se eu tivesse já pesquisado e metade da minha sala gosta de jogar e a outra metade gosta de assistir série. Então, eu dividi como João e Maria. No perfil, eu não defino nomes, eu não tenho estereótipos, eu tenho apenas alguns controles, como que tecnologia ele gosta, qual é a faixa etária, quais são as tarefas que eles realizam diariamente. Já na persona tem uma coisa mais fechada. E tenho o personagem, como eu criei o João e a Maria. Entendi. Já tinha Certo? visto essa questão de persona no workshop que eu participei, só que eu não lembrava bem não, o que era não. Hum. Muito na área de design, fala-se nisso, sobre essa questão de persona, né, de você identificar quem é e para quem é que está desenvolvendo aquela interface. Uhum. Então, vamos lá, continuando. Existe também o cenário, né, de análise e problema. É uma narrativa textual ou pictórica concreta, rica em detalhes contextuais de uma situação de uso da aplicação, envolvendo usuários, processos e dados reais ou potenciais. Então, existe essa representação que também pode ser usada para definição de qualquer aplicação. Eu posso descrever, né, narrando, né, uma situação. Eu posso fazer desenhado, para quem tem habilidade também, a partir dos esquemas, você consegue ter um entendimento também sobre como é que acontece aquela relação. Então, existe essa questão de você usar essas etapas, né, de narração, do texto, do desenho, para poder ilustrar qual é aquele tipo de usuário. É um processo que exige assim um pouco mais de habilidade para quem gosta de desenho, mas veja que aqui, ó, o desenho ele não é aquele desenho bonitinho, ele é um desenho abstrato, mas que dá para entender como grupos de usuários, ó, e que todos eles têm a relação com um único grupo aqui no meio. Então, assim, quem usa muito isso aqui é quem tem as habilidades mesmo de desenho para poder representar qualquer coisa, um cenário ou uma situação para o desenvolvimento. Existem alguns elementos característicos de um cenário. O ambiente e o contexto são os detalhes da situação que motivam ou explicam os objetivos, ações e reações dos atores do cenário. Os atores são as pessoas interagindo com o computador ou outros elementos do ambiente, ou seja, os mais interessados no uso do sistema. As características pessoais relevantes ao cenário. Eu tenho também os objetivos, que são os efeitos na situação que motivam as ações realizadas pelos atores, por que eles fazem aquilo, qual a motivação deles. Tem um planejamento, é uma atividade mental dirigida para transformar um objetivo em um comportamento ou conjunto de ações, ou seja, como é que ele realiza aquela ação. Então, esse planejamento, como ele fala aqui, é uma atividade mental. Você imagina como é que aquilo acontece diante dos dados que você tem em mãos, diante das informações que você tem em mãos. As ações, né, que é o comportamento observável, também é muito utilizado. Muitas pessoas vão para o ambiente para conhecer, para sentir como é que aquilo funciona. E eu tenho também aqui os eventos. São as ações externas ou reações produzidas pelo computador ou outras características do ambiente. E a avaliação, atividade mental dirigida para interpretar a situação. No exemplo de cenário de problema, aqui tem uma outra situação: cadastro de projetos finais com co-orientador externo não cadastrado. Aqui eu tenho todo um discurso de como é que foi desenvolvido o cenário para que a pessoa conseguisse entender como é que ela ia desenvolver alguma coisa, né? Algum sistema para essa pessoa. E o cenário está descrito aqui, ó. Na primeira semana de aula, Joana Marinho, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa cadastrar entre 20 e 30 projetos finais dos alunos do projeto do período atual.
O projeto final é um trabalho individual de um aluno sob a orientação de um ou mais professores. Cada aluno preenche um formulário impresso e o entrega na secretaria. Em vez de cadastrar os projetos finais à medida que são entregues, Joana prefere juntar vários para cadastrá-los de uma vez, pois acha que assim perde menos tempo. Joana confere o formulário, verificando se o aluno definiu seu orientador e o título e formato de entrega do trabalho, se é relatório ou software, para então cadastrar os dados no sistema. No caso do aluno Fernando Couto, após informar o título do trabalho e o orientador principal, Joana descobre que o seu co-orientador, que não é professor regular do curso, não está cadastrado no sistema. Ela interrompe o cadastramento, pega o e-mail de Fernando, a sua ficha cadastral, e lhe envia uma mensagem solicitando os dados do seu co-orientador externo, nome completo, CPF, e-mail, etc. Lá no livro tem todo esse cenário. Esse cenário aqui é onde ele consegue entender como é que o processo ocorre. Então, existe a questão dela receber os projetos, existe a questão de ter os dados cadastrados de orientador e co-orientador. Se o co-orientador não for da instituição, ele precisa ter algum documento para poder cadastrar. O tipo também de entrega, se vai ser um relatório ou software. Então, aí você consegue imaginar como é que seria um sistema para isso, dependendo da descrição. Então, nessa descrição, eu consigo entender quem são os atores, o que é de funcionalidade que eu vou ter e como as coisas funcionam nesse ambiente de trabalho. Entendeu até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos lá. A última atividade de vocês é essa daqui. Vocês vão definir de 2 ou 3 tipos de personas em uma rede social qualquer, Facebook, Twitter, Instagram, o que vocês forem usar, analisando as principais características de cada tipo de persona. Então, você pode definir 2 personas naquele grupo que você visualizou lá na rede social. Vocês podem usar uma hashtag para seguir, porque aí você fica melhor para você caracterizar aquelas pessoas. Descreva o cenário para um melhor entendimento da sua pesquisa, ou seja, o cenário é aquela descrição que eu fiz agora com vocês, da Joana Marinho. Eu descrevi um cenário, né, falando de como foi que aconteceu. Escolha usuários específicos sobre um determinado assunto, por exemplo, algum grupo. Aqui está um grupo do Facebook, mas pode ser grupo de qualquer coisa. Usando as hashtags também, que faz parte de um grupo, você pode usar. E define lá 2 personas. Então, eu estou seguindo lá a hashtag quarentena. Que tipo de usuário faz parte daquela hashtag quarentena? Vou definir aqui o Eduardo e a Maria. O Eduardo vai ser aquele grupo da quarentena, né, da hashtag quarentena, que está em casa, que está cozinhando, que está fazendo atividades diferentes, que estão fazendo atividades físicas. E o outro grupo da Maria já é um grupo mais diferenciado. Apesar de estar em casa, mas ela não gosta ela não se mostra que faz comida, ela posta muita coisa sobre o Covid, sobre as mortes, ou então sobre vacina que está para surgir. Então, veja que eu estou com 2 perfis. Um que está preocupado com a situação real e o outro que está aproveitando o período dele da quarentena. Ele está estudando, então, na atividade física, ele está cozinhando, ele está aproveitando as habilidades dele. Enquanto a outra, ela está num momento de estresse, sei lá. Ela está procurando notícias, ela está procurando uma solução, ou ela está compartilhando fake. Então, o que é que ela está fazendo? O que é que essas 2 pessoas estão fazendo? Então, existe um grupo que faz parte dessa persona e existe um grupo que faz parte dessa outra persona. Aqui eu estou dando um exemplo trivial, certo? Mas aí vocês vão ficar à vontade. Renata, Oi.
poderia ser tipo assim, um exemplo de pessoas que usam as redes sociais, tipo o Instagram para trabalho e outros que usam como hobby, para postar coisas que gostam, tipo frases, essas coisas assim. Sim, pode ser. Pode ser Eu assim também? pode. Eu digo que vocês peguem um padrão, por exemplo, sigam uma hashtag e separem naquela hashtag esses dois tipos de usuários, que fica melhor se for usar o Instagram. Mas pode usar qualquer coisa, pode usar o Twitter, pode usar o Facebook, pode ser em qualquer comunidade online, cara, certo? Vocês podem usar, contanto que você fique dentro de um grupo para poder entender as pessoas daquele grupo. No caso, o Instagram pode, né? Que eu não uso nem Twitter nem Facebook. Pode ser Instagram. O do Instagram, como não tem grupo, né? É interessante as hashtags. Então, você escolhe uma hashtag específica, segue elas e identifica os usuários. Quem é esse usuário dessa hashtag? Quem é que faz parte desse outro grupo? Então, 10 pessoas representam esse grupo dos que eu pesquisei e outras 10 representam essa. Você vai dar. No caso, tem que ter grupos. Na verdade, o grupo que eu digo, como você bota uma hashtag, ela faz parte de um grupo. Certo. Então, para a hashtag quarentena, eu tenho várias pessoas que estão lá dentro desse grupo quarentena, representando a quarentena. Ah, entendi. Seria mais um agrupamento, assim, né? Hã? Né, Renato? Seria mais tipo um agrupamento. Assim, porque para ficar melhor de entender. Porque a hashtag ela fica linkada e toda postagem que tiver aquela hashtag vai ser gerenciada com uma página com todas as postagens que tiver aquela hashtag no título. Isso. Aí o que eu quero é aqui o quê? Você vai pesquisar, você vai ver o usuário 1, o que é que ele faz, qual é o comportamento dele nessa hashtag. Aí anota, vê o 2. Aí você vai ver o que é que eles têm de semelhante e separa depois os usuários. Separa lá uns 10, 15, sei lá. E aí você diz, tantos fizeram parte desse, tantos outros fizeram desse. E define o cenáriozinho. O cenário é uma descrição. Boto como qualquer, né? João gosta de na quarentena, fazer atividades físicas e postar coisas, receitas de comida. Já a Maria, ela é preocupada com o coronavírus, então ela posta muita coisa sobre o vírus, ela não gosta do governo, sei lá, ela não concorda. Então, você separar os tipos de usuários utilizando as hashtags fica melhor. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? No